nós temos uma vida nova. É como Paulo diz aos Coríntios, ele diz o seguinte: como trouxemos a imagem do terrenal, devemos trazer a imagem do celestial. E a palavra da graça, ela vem para renovar a mente, para que você e eu sejamos nova criação na terra, nova criaturas, e a qual você vai se sentir bem em toda e qualquer situação. Assim é? E as pessoas vão ver isso na sua vida, na minha vida, e isso transmite alegria, paz para as pessoas. Assim é? Ah, papai. Nós falamos da semana passada sobre predestinação para a salvação. E eu quero continuar dessa reunião com isso. Porque são muitos detalhes a predestinação. E quanto mais nós falamos, vai enriquecendo a mente, vai saindo mais coisas boas para a igreja. É muito importante a predestinação, porque ela determina a vida nossa na terra. Quando você não sabe disso, você fica como perdido, eu como perdido diante da situação. E a predestinação para a salvação dá para nós um sustento. Nós sabemos o que vai acontecer hoje e amanhã e futuramente, porque está designado por Deus o que vai acontecer comigo e contigo. Assim é? Nós baseamos aqui em Efésios 1, 3 ao 5, Paulo vem dizendo: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Veja bem, como o sistema não sabe disso, eles dizem que há o livre-arbítrio. Você decide ir para o céu, você decide ir para o inferno. Veja bem, seria uma tremenda, vamos dizer assim, irresponsabilidade colocar isso na minha mão, na tua mão. Nós que nascemos sem conhecer a palavra, parece-me que agora, depois que você cresce, com toda a religiosidade que existe, e ensinamentos, parece que agora incumbiu eu de determinar o meu futuro. O seu futuro e o meu não pode ser determinado por nós, porque até então nós não tínhamos a mente de Deus, a mente de Cristo, e certamente nós íamos escolher mal. Então, para isso, Deus determinou tudo. E eles dizem que a predestinação seria uma injustiça. Separar um para o céu, vamos dizer, para ser salvo, e outro não. Dentro da cultura que nós temos, parece injustiça. E aqui nós vimos Paulo dizendo que em amor nos predestinou. Então a predestinação é um ato de amor e não de injustiça, porque Deus é amor, Deus é bom, mas também ele é o quê? Mal. Eu acho interessante quando Adão e Eva foram criados. Dá licença, mas ele não é mau, ele é justo. Não, veja bem, tem a maldade aí também. Veja bem, quando Adão e Eva erraram, pecaram, o que acontece? Deus dizendo aos anjos: venhamos, porque os homens, quer dizer, Adão e Eva, são como nós agora, conhecedor do bem e do mal. Quem criou a terra e tudo quanto nela há? Deus. Deus criou o bem e criou o mal. E Deus agiu na história bíblica muitas vezes com maldade. Que ele matou gente que não foi brincadeira. Olha a história de Noé. Foi bom aquilo? Não. Porque aquele povo se tornou um povo rebelde. E Deus que... Hein? Não tem livre-arbítrio. Porque Deus sentenciou aquele povo.
e matou todo mundo. E o ato de matar não é mal? Não tem outra explicação. Você matou fulano, você é mal. Então Deus criou isso. Agora, por que ele criou? Ele quis. Nós vamos ver aqui claramente na Bíblia, ele determinando todas as coisas. Por isso que é importante você saber que você é um predestinado para a salvação. Você é um escolhido de Deus. E que eu não tenho que me preocupar se o outro é ou não é. Porque a sua e a minha preocupação não vai fazer efeito nenhum. Porque Deus já determinou tudo na terra. Ele tem tudo friamente calculado. As coisas não acontecem porque tem que acontecer. Elas acontecem porque Deus determinou tudo o que tem que acontecer. Esse é o nosso Deus. Aquele Deus que precisa da sua oração para fazer alguma coisa, esse não é Deus. Mas a ignorância do povo, Deus não precisa de oração. Mas a oração, a reza, Não precisa nada disso. nada, porque Deus já determinou tudo. Eu tenho que conhecer o plano de Deus, para que quando eu orar esteja encaixado dentro da vontade dele. Porque ele faz segundo a sua vontade e não a nossa. Mas, pastor, a gente nunca pode orar? Uai, nós oramos. Paulo diz, orai sem cessar. Ele é acima da religião. As religiões marcam a hora para orar, não é isso? Ou vai para o monte, ou provoca um jejum, uma vigília. Paulo fala, orai sem cessar. E da hora que você acorda até a hora que você dorme, você está em oração. Se você Sabe por sonhar, quê? Igual essa noite mesmo. Eu levantei orando. Isso. Assim, dormindo, orando e acordei continuando. Porque Paulo diz, orai sem cessar. Nada ou não? não é coisa que Veja bem, a oração, ela tem que ser de acordo com a palavra. Eu estou perguntando. De acordo com a palavra. O que Paulo nos ensina? Que em todas as coisas somos o quê? Então, quando você parte para resolver uma situação, o que você fala? Sobre isso, eu sou mais que vencedor. Ora a oração aí. Parece uma mentira no teu corpo, uma enfermidade. O que você fala? Eu sou curado e sarado pela chaga de Cristo. Hoje eu digo, é o meu melhor dia. Ora a oração aí. E você faz isso constantemente. Por isso que a predestinação é um ato de amor, porque ela te ensina a viver como filho de Deus na terra, sabendo de todas as coisas. Ele diz em Romano que todas essas coisas eu sou mais que vencedor. E tudo coopera para o meu bem. Essa é a doutrina da predestinação. Nada é oculto. Como, por exemplo, nós vemos essa situação no mundo. Isso não nos pega de surpresa, porque isso já está determinado por Deus. Ninguém pode mudar isso. Olha, isso é sério, abençoado. Então a predestinação é um ato de amor e não injustiça. Para quem? A sua igreja. Para a sua igreja é um ato de amor. Pode ser para o ímpio que não quer e não submete ao Senhor, é um ato de justiça. Mas para nós, os filhos de Deus, não questionamos, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está determinado. Isso aí é uma oração também. É uma oração, isso. Por isso que a oração não é aquele momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença. Você pergunta a ele, aonde você estava? Você está entrando agora na presença de Deus? Aonde você estava? Eu acordo na presença e dentro na presença. Não pode haver falha. E quem está nessa prática da predestinação, a mente dele está ligada com Deus 24 horas. Aí ele tem paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Porque é o reino de Deus que te comanda e não o da terra. Porque o da terra não habita bem algum. Agora, nós como igreja estamos na terra e para viver bem precisamos de ter esse conhecimento para nós descansarmos. Assim é, Bessa? Então, ele vem dizendo
Quando te perguntar, você sabe que a predestinação é um ato de amor de Deus. Porque está escrito, Efésios 1, 4 e 5. Ele diz, perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Então, essa presença maravilhosa de Cristo na terra foi a salvação nossa, os gentios. E se não fosse Cristo, nós estávamos perdidos. Então, foi predestinado a vinda de Cristo para nos salvar, pessoal. Como? Dando conhecimento da salvação. Porque você não é salvo quando aceita Jesus como Senhor e Salvador, não. Você pode ser liberto de alguma situação. A salvação não está condicionada para mim e para você. Ele vem dizendo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, para a salvação, você já é escolhido antes da fundação do mundo. É loucura o que eles fazem com o povo de Deus nas igrejas, bem à frente, e aceita Jesus como seu Salvador, e você não vai para o inferno mais. Olha, isso é loucura, não está escrito isso na Bíblia. Porque a predestinação é a doutrina de Deus que te leva a sério. Uma vida séria diante de Deus. Você tem toda a liberdade, porém com maturidade. Assim é? Porque você é escolhido antes da fundação do mundo para sermos santos. Então você não é pecador. Você é o quê? Um santo. Está predestinado. Você é um santo. Foi tão tremendo isso que Jesus veio, morreu na cruz, o seu sangue, o que fez? Perdoou todos os pecados. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque você e eu, gentios, não somos pecadores, somos santos. E o sangue nos purificou de todo pecado, abençoado. Assim é? Assim é. Ah, papai. Então, aqui em Romanos 9:11, deixa eu mostrar aqui para os abençoados. Romanos 9:11. Olha que tremendo essa passagem. Para nós se convencer que somos predestinados, e para você convencer a outros irmãos, ele vem dizendo. E ainda é uma história que aconteceu com Jacó e Esaú, que eram filhos, né, de Rebeca. E aqui Paulo vai tecer a predestinação. Ele vem dizendo, e ainda não eram os gêmeos nascidos, eles, como gêmeos, nasceram na mesma hora, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, e não por obra, mas por aquele que chama. Então essa história de Esaú e Jacó é muito tremenda, porque aqui mostra a predestinação de alguém que foi chamado ainda no ventre. Por quê? Jacó e Esaú, ainda no ventre da sua mãe. No entanto, Jacó nasceu por último. Como é que chama? Esaú nasceu primeiro. Então ele era o quê? O primogênito. E na lei do Senhor, o primogênito era aquele que assumia tudo do pai da família. Aí ele nasceu antes, Jacó. Mas o Senhor já tinha dito que o mais velho serviria o mais novo. Olha isso, para a lei era forte demais. Jamais poderia dar direito a Jacó como o último a nascer, como se fosse o primeiro. Mas Deus determinou, e quando Deus fala, cale-se diante dele toda a terra. Não adianta discutir. Ele diz, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obra, mas aquele que chama. Foram dito a ela, a mulher, a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Olha, eles não tinham nem nascido. Como que Deus aborreceu de Esaú? De graça. Ele quis, ele pode fazer. Ele escolheu.
a quem é Jacó, e me aborreci de Esaú. Não quero ele, eu quero é Jacó. Aí ele vem dizendo, que diremos, pois a injustiça da parte de Deus? Ele vem dizendo, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadeci-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Olha, Deus é Deus. Infelizmente o sistema religioso não conhece Deus. Criaram um Deus bonzinho para eles. Um Deus bom, ou um Deus que pesa a mão também. Segundo a vontade deles, criaram um Deus. E aqui na palavra tem o Deus verdadeiro. Você só pode ser um cristão conhecendo Deus na íntegra. E para conhecer Deus na íntegra, tem que aprofundar nas 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Você vai conhecer Deus. E você vai viver uma vida determinada por Deus. Aí vai ser uma vida boa, perfeita e agradável. Vai ter luta? Lógico. Vai ter as aflições? Vai. Mas de todas o Senhor te livra. Aí a segurança está nisso. Aí ele vem dizendo, assim pois, não depende de quem quer. Olha, abençoado. E assim, não depende de quem quer ou de quem corre. Quer dizer, não é você e eu que determinamos a minha salvação. Aceita Jesus hoje. Você que está sentado aí pensando, olha, você pode sair daqui, um carro te atropelar, você morrer, você vai para o inferno. Olha que coisa mais ridícula, pessoal. Aí força o cara decidir ir para o céu. Como? Aceitando Jesus pelo quê? Pelo medo, pela força. E isso não está escrito, não depende de quem quer, mas de usar Deus a sua misericórdia. Aí ele vem dizendo no versículo 17, porque a escritura diz a Faraó, por isso mesmo te levantei. Quem levantou o Faraó? Foi Deus. Não foi o diabo, foi Deus que levantou o Faraó. Para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo ele tem misericórdia de quem quer, e também endurece quem lhe apraz. Faraó, Deus não endureceu o coração dele. A praga veio para ele liberar o povo. Aí Deus falou, não é chegada a hora, endureça o coração dele. Põe esse povo para sofrer mais. Isso não é maldade? Você põe um povo que escravo, trabalhando com louco. Aí endurece o coração de Faraó, fala, tira a palha deles. Eles vão ter que arrancar na mão agora. Quem fez isso? Foi Deus. Logo ele tem misericórdia de quem quer e afasta quem ele quiser. Ele é Deus. Aí ele vem dizendo, tu porém me dirás, de que queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade, quem és tu, homem, para discutires com Deus? O predestinado não interroga a Deus. Ele sabe que Deus determinou tudo. As pessoas, quando estão passando por uma situação difícil, em vez de glorificar, eles ficam, oh Deus, por que Deus, tudo isso? Eu não mereço, Deus. Olha fulano de tal, está sofrendo tanto. Olha, ele vem dizendo, que és tu, homem, para discutires com Deus? Nós não temos que discutir e nem aconselhar Deus. Oh Deus, vai no hospital, Deus. Salva aquele povo. Você está aconselhando ele. Ele que sabe quem é dele ali e quem não é. Você não sabe, eu não sei. O que eu faço? Eu prego a palavra para ele. Eu não estou ali no hospital ou qualquer lugar que eu for para orar. Eu estou ali para pregar a palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós damos estrutura para a pessoa conhecer a verdade, conhecer Deus e saber que ele foi predestinado para a salvação e tem que viver como salvo.
Porque ao salvo ele deu ordem aos anjos para que te guardem em todos os seus caminhos. Ele diz: mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Quando isso acontece? Quando eu sei que eu sou um predestinado. Aí eu ando no caminho do Senhor. Quando a pessoa não sabe disso, ela anda no seu próprio caminho. Aí ela se embola, se enrosca todinho. Por quê? Não está no caminho correto. Mas quando estamos no caminho, é luz, é sabedoria, é poder, é anjos, são anjos que estão ao nosso redor para nos guiar no caminho do Senhor. Então, sobre todas aquelas coisas, você e eu somos mais que vencedores. Assim é? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Olha, Deus te fez assim. Ele te salvou e você tem que andar como salvo. E ele permitiu que eu fosse um bronco, um estúpido, um atrasado, um mal antes de conhecer essa palavra. Ele me fez assim. Quando eu recebo a palavra dele, aí há o que? Transformação. Aí nasce a nova criação dentro de mim. E eu começo a andar pelo plano de Deus e não o meu. Assim é, pessoal? Então você e eu somos o quê? Predestinados. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Olha, abençoado, você é vaso de quê? De honra. Então ele anda como vaso de honra. E aquele que foi feito para desonra anda como o quê? Desonrando tudo. Não só Deus, mas tudo, a família, tudo. Ele é um desonrado, o desordeiro. Então, Deus o fez daquela forma, fez vaso para honra e vaso para desonra. Tudo fez Deus. Agora, ao ouvir a palavra, pode haver o que? Mudança. Mudança. Pode haver transformação. Por isso que ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a mudança está quando eu, como ovelha, acato a voz do Senhor. Aí a minha vida muda. Então ele nos predestinou para a salvação. E você e eu temos que andar como salvos na terra. Andando sobre o caminho determinado pelas 14 epístolas de Paulo. Essa é a nossa lâmpada. Essa é a nossa luz. Esse é o objetivo de Deus, dando aos seus filhos conhecimento para andar como libertos que somos no Senhor. Assim é, pessoal? Assim é. Ah, papai. Aqui em Gálatas 1:15, vamos ver. Gálatas 1:15. Ele diz: quando, porém, ao que me separou, olha Paulo falando, e essa mesma identidade temos nós. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, olha que experiência que teve Paulo com o Senhor. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, olha a predestinação aí, me separou. Então, Paulo estava vivo antes dele nascer. Porque como é que você escolhe alguém que não existe? É loucura. Olha, os mistérios de Deus são profundos, meu irmão. Por isso que o religioso não entende isso. Ele tem uma doutrina religiosa que impede ele de aprofundar nisso. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, olha aqui também, você está ouvindo e querendo, né, nisso que eu falo, porque você foi separado antes de você nascer. Quando a palavra te encontrou, ela te incomodou, me incomodou demais. Falei, que é isso? Eu tenho 15 anos de crente, não sei quantos anos de pastor, e essa palavra diz que eu já sou um abençoado? Como assim?
É perfeito, completo, sem pecado, sem diabo. Que loucura é essa? Aonde arrumaram isso? Mas só que eu falo assim, pastor, se na própria Bíblia fala que o diabo foi, Foi, vai lá. não é mais. Pois é. Foi. Mas, veja bem, isso você sabe agora, mas antes você não sabia. Eu não sabia. Depois que veio a palavra e diz que o diabo foi destruído na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, que demônio é esse que está aqui então? É a nossa carne. Até hoje foi morto. O que eles são? Sabe o que, é que eu acho do diabo, demônio, essas coisas? É o próprio ser humano, isso aqui é o nosso, aqui, ó. Não, abençoado, não é isso. O fato, Veja então, bem, por exemplo, se não eu é. falo mal de você, eu estou fazendo uma coisa errada. Eu tenho sim, não é que é o diabo que está agindo em mim, não. É eu. Aqui, ó, Eu? veja bem, mas isso não aconteceu antes de pregar essa palavra. Porque o diabo existiu. Ele era uma pessoa. Ele chegou a tentar Cristo. Então, ele morreu quando? Quando Jesus crucificou. Ele matou o diabo. Então o diabo existia. E ele infernizava todo mundo. Possuía o corpo de um filho de Deus e deixava ele maluco. Quando Jesus veio, destruiu, acabou. Agora, com a morte dele, Rasgou. o século vindouro, ainda ele existe nas igrejas. Na cabeça dos membros, eu acreditava nisso, porque estava escrito. Eu não sabia separar a lei da graça. Depois que me ensinaram a separar a lei da graça, aí eu entendi. Falei, é isso aqui, ó. Essa é a palavra. Ele me escolheu para me entender isso. Quem não entende é porque não foi escolhido, abençoado. Não, mas por que esses padres, esses pastores não pregam exatamente assim? Porque eles não foram separados Mas para aí, isso. aí já consertando a cabeça de todo mundo. Não, né? Deus conhece os seus e os seus não vão ficar perdidos. Ele diz que o tempo da ignorância ele não leva em consideração. Eu tive meu tempo de ignorância, você também. Ele não levou em consideração. Agora nós temos uma mente cristã, que é a mente de Cristo. Então entendemos que somos predestinados. Há uma bênção para nós e para o outro não. Uma bênção separada. Você é um abençoado, o outro não é. Eu me sinto uma abençoada. E outros não sentem. E eu sei que eu sou abençoada. Por que você sente abençoado? Porque te lavou a mente. E você reconheceu isso. E o outro não é, que no entanto ele pede bênção até hoje. E ele diz, ô minha irmã, Deus te abençoe. Se você falar amém, Eu já sou abençoado. Eu falo. se você falar amém, você não é abençoado. Eu falo assim, já sou abençoado completamente. Ah, esse é o completo. Vai na paz de Jesus, irmã. Eu já escutei. Não, a paz de Cristo é normal. A paz de Cristo é normal. Ah, mentira que é esse lado da minha igreja. Eles têm olha pra minha cara. Eu não vou na igreja. Aqui, abençoado. Vamos ver aqui, Gálatas 1,15. Então, Paulo foi separado antes dele nascer. Para ser o quê? Um apóstolo. Você foi separado antes de você nascer. Para ser um filho abençoado. E que até o tempo da ignorância você não sabia. Aí errava. E a consequência vinha. Agora não, você sabe. Então você não erra mais nessa área. E assim vai. Cada dia que você vai ouvindo, mudanças vão serem feitas na minha vida e na tua vida. Porque a predestinação é para nos levar à transformação do nosso corpo. A sua mente, cada dia renovada, vai transformando esse corpo. E vai chegar o dia, que é o dia X, em que toda a igreja, separada por Deus, seja transformada. Assim é? Então, somos o quê? Predestinados para a salvação. Você não vai se perder nunca mais, porque Deus te predestinou. Assim é? Receba sem limite. Ah, papai. Assim é?